O tema da riqueza e pobreza na Bíblia é abordado de maneira ampla, envolvendo ensinamentos sobre a justiça social, a responsabilidade com os pobres, a acumulação de bens materiais e a relação entre o materialismo e o espiritual. A Bíblia não condena diretamente a riqueza, mas apresenta diversas passagens que alertam para os perigos do apego aos bens materiais, da ganância e da desigualdade social. Ao mesmo tempo, também exalta o valor da generosidade e da compaixão pelos pobres. A riqueza como um desafio espiritual. A Bíblia reconhece que a riqueza não é intrinsecamente má, mas apresenta o perigo do apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. Jesus alertou várias vezes sobre o risco da riqueza como um obstáculo para o reino de Deus. Mateus 6,19-21. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Jesus exorta seus seguidores a priorizarem os tesouros no céu, ou seja, os valores espirituais, em vez de buscar acumular riqueza terrena. A busca incessante por riquezas pode desviar o foco da verdadeira vida espiritual. Mateus 19,24. Eu vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Essa passagem é famosa e expressa o perigo do apego aos bens materiais. Jesus ensina que a riqueza pode criar um obstáculo para a salvação, porque pode levar as pessoas a se tornarem egoístas e a perderem a humildade necessária para seguir a Deus. Reflexão: a ênfase na Bíblia não está na riqueza em si, mas na atitude em relação a ela. A verdadeira questão é o quanto a riqueza domina o coração e a vida de uma pessoa. 2. A responsabilidade cristã com os pobres. Em diversos textos, a Bíblia enfatiza a responsabilidade dos cristãos em relação aos pobres e necessitados. A generosidade e o cuidado com os desfavorecidos são vistos como reflexões de uma verdadeira fé. Provérbios 19,17. Quem trata bem ao pobre empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Esta passagem mostra que ajudar os pobres não é apenas um ato de caridade, mas algo que Deus valoriza profundamente e que será recompensado. Mateus 25,31-46. Parábola do juízo final. Nessa parábola, Jesus afirma que os justos são aqueles que alimentaram os famintos, deram abrigo aos necessitados e visitaram os doentes e presos. A ajuda aos pobres é vista como uma forma de servir a Cristo. Aqui, a misericórdia e a compaixão pelos menos favorecidos são centrais para a vida cristã, e a atitude para com os pobres está diretamente relacionada ao relacionamento com Deus. Tiago 2,57. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são ricos na fé, mas vós desonrastes o pobre. Tiago critica o favoritismo em relação aos ricos, enfatizando que diante de Deus, a verdadeira riqueza é espiritual, e que os cristãos devem tratar os pobres com dignidade e respeito. Reflexão: a Bíblia ensina que a verdadeira fé se manifesta em ações práticas de generosidade e cuidado com os mais pobres e marginalizados. O amor ao próximo, especialmente aos necessitados, é fundamental para o cristão. 3. O perigo da ganância e do materialismo. A ganância é frequentemente criticada na Bíblia como um pecado que leva as pessoas a priorizarem os bens materiais sobre os valores espirituais e humanos. A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro pode corromper e desviar uma pessoa de seu propósito de vida. 1 Timóteo 6,9-10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e laço, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo adverte que a busca desenfreada por riqueza pode levar à destruição, pois o amor ao dinheiro pode se tornar uma obsessão que afasta a pessoa de Deus e das coisas eternas. Lucas 12,15. Guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus lembra que a verdadeira vida e felicidade não estão na quantidade de bens materiais que uma pessoa possui, mas em viver de acordo com princípios espirituais e éticos. Reflexão: o materialismo e a ganância podem ser obstáculos ao crescimento espiritual. A Bíblia alerta que a busca insaciável por riquezas pode ser um caminho para a destruição, enquanto a vida cristã chama à moderação, a gratidão e a generosidade. 4. O exemplo dos primeiros cristãos, comunhão e generosidade. Nos primeiros dias do cristianismo,
Os seguidores de Jesus adotaram práticas de comunhão e partilha para garantir que as necessidades dos pobres e necessitados fossem atendidas dentro da comunidade. Atos 2,44-45. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Essa prática de compartilhar os bens foi uma característica marcante da comunidade cristã primitiva. Eles viviam de forma solidária, ajudando uns aos outros a suprir as necessidades materiais. 2 Coríntios 9,7. Cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Paulo fala sobre a importância da generosidade, enfatizando que a doação deve ser feita de forma voluntária e alegre, não por obrigação. Reflexão: a generosidade dentro da comunidade cristã é um princípio central. A ideia de compartilhar o que se tem com os outros é vista como um reflexo do amor e da compaixão de Cristo, e um sinal de que a fé verdadeira é vivida em ação prática. 5. A pobreza como uma realidade social e espiritual. A Bíblia também fala sobre a pobreza não apenas como uma condição material, mas também como uma situação espiritual. A pobreza pode ser um lugar de humildade e dependência de Deus, e é frequentemente associada a uma maior abertura para a graça divina. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus ensina que a pobreza espiritual, humildade e dependência de Deus, é uma característica valorizada no reino dos céus. Aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus são os mais abertos para receber a salvação. Lucas 6,2-21. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome agora, porque sereis fartos. Jesus promete que os pobres e aflitos serão consolados e recompensados no reino de Deus, mostrando que a pobreza não é uma maldição, mas em muitos casos, uma condição que Deus pode usar para revelar sua graça. Reflexão: a pobreza, embora dolorosa e desafiadora, é vista na Bíblia também como uma condição que pode aproximar a pessoa de Deus. Além disso, os cristãos são chamados a se solidarizar com os pobres, reconhecendo que a pobreza material não diminui a dignidade humana. 6. A riqueza no Novo Testamento. O Novo Testamento também apresenta exemplos de pessoas ricas que usaram suas riquezas de maneira justa e generosa. Zaqueu, Lucas 19,1-10. Zaqueu, o cobrador de impostos rico, demonstra um arrependimento genuíno ao prometer devolver 4 vezes o que havia roubado e dar metade de seus bens aos pobres. Jesus o elogia e diz que a salvação veio à sua casa. Barnabé, Atos 4,36-37. Barnabé, um membro da igreja primitiva, vendeu sua propriedade e doou valor à comunidade para ajudar os necessitados. Reflexão: esses exemplos mostram que a riqueza não é uma condenação em si, mas como ela é usada, é que importa. A Bíblia exorta os ricos a usarem seus recursos de maneira generosa e responsável, com compaixão pelos outros. Conclusão: a visão bíblica sobre riqueza e pobreza. A Bíblia apresenta uma visão equilibrada sobre riqueza e pobreza. Enquanto a riqueza não é condenada, há um forte alerta contra o materialismo e a ganância. O cristão é chamado a ser generoso, a ajudar os pobres e a priorizar os valores espirituais em vez dos bens materiais. A pobreza, por outro lado, não é vista como uma maldição, mas como uma condição que pode trazer humildade, dependência de Deus e a oportunidade de viver em solidariedade com os outros. O verdadeiro tesouro, segundo as Escrituras, é espiritual e eterno.